Olá, treinando, tudo bem? Dando continuidade ao treinamento buscando a certificação da agência, finalizamos a aula passada falando de erro e defeito. Você lembra a diferença entre erro e defeito? Muito bem, erro é a causa, defeito é a consequência. E nós precisamos atuar aonde? No defeito ou no erro? Consertando os erros para evitar que os defeitos se propaguem, para evitar a continuidade do defeito. Dando prosseguimento aqui, vamos falar da busca do zero defeito. Esse é o nosso foco, zero defeito. Por quê? Porque agora nós queremos alterar o velho paradigma. Se errar é humano, o defeito é consequência, porque nossos trabalhos são sempre humanos. Nós queremos mudar esse paradigma para o novo. Qual é? Vamos alterar esse paradigma. No trabalho os erros são comuns, afinal errar é humano. Para o paradigma, no trabalho acertar é humano, acertar sempre é melhoria contínua. Nosso objetivo agora, buscar o zero defeito e melhorar continuamente. Se estamos trabalhando com qualidade, cada dia melhorando. Erro acontecido hoje, corrigido, não mais repetido. A busca do zero defeito. Trabalhar com qualidade para produzir melhores resultados, com a satisfação do cliente e melhores receitas. Vamos estudar as perdas. O estudo das perdas é muito importante no nosso processo de melhoria da qualidade, a padronização e melhoria do atendimento. Muitas vezes nós não percebemos as perdas, elas acontecem, gastamos bastante recurso, tempo, dinheiro e o resultado não é o mesmo. Conhecendo mais sobre as perdas no processo produtivo é o nosso próximo assunto. No sistema produtivo, nós podemos prever algumas perdas. Xing e Ono classificaram 7 tipos de perdas. Quais são elas? A primeira, perda por superprodução. Nós vamos falar de cada uma delas. A segunda, por movimentação interna de carga, MIC. A terceira, por movimentação do empregado. Quarta perda, por processamento em si. Quinta, por fabricação de produtos defeituosos. Talvez essa seja a perda que a gente mais consegue perceber. Sexta, perda por espera. E sétima, a perda por estoque. Vamos falar de cada uma dessas 7 perdas listadas aí por Xing e Ono. A primeira delas, perda por superprodução. O que é perda por superprodução? Quando é que ela acontece? A perda por superprodução é o tipo de perda mais prejudicial ao sistema produtivo. Por que será? Porque a perda por superprodução ajuda a mascarar outras perdas, sendo assim o foco principal de melhorias. Como é que a perda por superprodução mascara as outras perdas? A perda por superprodução chega a mascarar as outras perdas porque não vai haver falta de insumo. Se o meu cliente quer 1000 objetos, eu produzir 3000 objetos, temos uma superprodução. Com certeza vou encontrar 1000 objetos com qualidade para entregar ao cliente. Se eu tiver 1000 objetos com defeitos, eu não vou perceber por quê. Porque eu tinha 1000 objetos para entregar. Então a perda por superprodução pode mascarar outras perdas. Temos 2 maneiras distintas da perda por superprodução. Primeira, a quantitativa. Segunda, a perda por antecipação. A perda quantitativa, como é que ela acontece? Quando a gente produz ou adquire mais do que o necessário. Vamos dar um exemplo dessa perda quantitativa, perda por superprodução quantitativa. A compra de produto, material de consumo e equipamentos acima do necessário. Exemplos, selos, rótulos de malas e máquinas de franquear. Se eu compro mais selos do que eu costumo vender naquele período, é uma perda por superprodução. Vou ter um estoque elevado, além de outras perdas que serão consequência disso. Comprar apenas o necessário. Continuando. Perda por antecipação. A perda por antecipação diz respeito à produção antes do prazo necessário. Esse tipo de perda pode acontecer bastante nas nossas unidades. O que é? Produção e fornecimento de produtos
muito antes do período de utilização. Um exemplo disso são os selos comemorativos. Se o selo comemorativo é para o período natalino, por que adquiri-lo no mês de junho ou julho? Comprar antes do período é uma perda por antecipação. Eu vou antecipar o gasto do recurso, eu vou antecipar a necessidade de estoque, de guarda e movimentação desse produto. Outro tipo de perda por antecipação, encaminhar objeto com DH no mesmo dia. Se o objeto está com DH depois da hora, o cliente já foi informado que o objeto terá um dia de atraso na entrega, porque o encaminhamento daquele dia já seguiu, ele só irá com a carga do dia seguinte. Se nós encaminharmos antecipadamente, o que pode acontecer? A área de tratamento vai tratar o objeto com urgência, vai tratar como se fosse do dia. E muitas vezes pode deixar de tratar objetos que realmente são urgentes, que realmente são do dia, para tratar um objeto que foi carimbado, que foi rotulado como DH, como depois da hora. Estaríamos antecipando a produção dessa carga, podendo deixar a carga realmente urgente sem ser tratada. Trabalhemos então o segundo tipo de perda, a perda por movimentação interna de carga, MIC. O que são essas perdas? Os custos decorrentes do deslocamento excessivo de objetos e materiais no interior da unidade. Muitas vezes nós ficamos deslocando para lá e para cá um objeto do cliente, objetos e até mesmo materiais. Exemplo, movimentação excessiva de carga entre o guichê e a expedição. Coloca a encomenda do cliente na balança para pesar, coloca no guichê para etiquetar, coloca no chão. No chão? Não podemos colocar objetos do cliente no chão. Muito bem. Coloca no carrinho, deixa aqui numa mesa de apoio, leva para a expedição. Por que não fazer essa movimentação em menor quantidade? Coloca o objeto, pesa a etiqueta, leva já para a área de expedição ou deposita no carrinho e leva ao final do dia para a área de expedição sem levar e trazer a encomenda. Outro exemplo, circulação demasiada de expedientes no setor administrativo. A gente manda informações, e-mails de áreas para outras áreas diversas vezes. Muitas vezes a área de vendas encaminha um e-mail falando a respeito da campanha de determinado produto. O assistente comercial, o coordenador de vendas, encaminha o mesmo e-mail. O gerente de vendas encaminha. O chefe de seção encaminha o mesmo e-mail. E a agência fica com tantos e-mails sobre o mesmo assunto, sem poder ler, porque superlota a sua caixa de e-mails com a mesma informação. Às vezes o expediente desnecessário é uma movimentação interna de material. Terceiro tipo de perda, perda por movimentação. Custos relacionados diretamente com os movimentos desnecessários dos trabalhadores na execução de uma operação. Agora, não é apenas a movimentação da carga, vamos falar da movimentação dos trabalhadores. Exemplo disso, a agência que opera em 2 prédios, o operador precisa se deslocar de um prédio para o outro, é um deslocamento excessivo e desnecessário do operador. Com a padronização e melhoria do atendimento, busca-se aproximar os setores que mais se comunicam exatamente para diminuir essa movimentação do trabalhador. Outro exemplo, do atendimento à tesouraria ou ao setor de armazenagem de objetos postais. Quais são as áreas com as quais o atendente se comunica com mais frequência? Copa, banheiro, sala de carteiros, sala de guarda de objetos postais, tesouraria. As áreas mais comunicadas precisam estar mais próximas. Se ele vai com mais frequência à área de armazenagem de objetos postais, essa é a área que precisa ficar mais próxima ao guichê de atendimento. Assim ele se desloca menos e resolve mais facilmente o que vai resolver naquele momento. Buscar o objeto postal para entregar ao cliente. Outro tipo de perda. A quarta perda, perda no processamento em si. São os custos decorrentes das atividades de processamento desnecessários para que o produto ou serviço adquira suas atividades, suas características básicas de qualidade. Custos decorrentes de atividades desnecessárias. Se não há necessidade daquela atividade, não seja executada. Se ela for executada, vai haver custo. Um exemplo disso, durante a triagem dos objetos, dar 2 batidas no objeto antes de colocá-lo no escaninho. Para que essas 2 batidas?
Já pensou, você vai triar 1.000, 2.000 objetos? Batendo 2 vezes, vai gastar o dobro do tempo, o dobro de energia para executar a mesma atividade. Outro exemplo, dar 2 batidas no carimbo da almofada para obliterar o selo. Ah, mas a almofada está sem tinta. Coloca tinta na almofada. Ah, mas é um vício. Tira esse vício. Vai dobrar o tempo necessário para obliterar os objetos. Se eu tiver 2.000 objetos para obliterar, eu vou gastar o dobro do tempo, porque essas 2 batidas são desnecessárias. É uma perda no processamento em si. Outro tipo de perda. A quinta perda. Perda por fabricar produtos defeituosos. São custos decorrentes da produção de itens e prestação de serviços que não atendem aos padrões da empresa, nem à qualidade requerida pelos clientes. Toda atividade executada tem um custo. E se eu executei uma atividade que resultou no serviço que não atende ao padrão estabelecido ou à qualidade requerida do cliente, é uma perda. Eu vou ter que refazer esse serviço, alguém vai ter que executar novamente. E o que fazer então para não ter essa perda? Muito bem, executar com qualidade, com atenção e de acordo com o padrão, porque nós não precisamos ter o retrabalho. Se nós fizermos sem qualidade, vai ser necessário executar novamente a atividade. O objetivo aqui é fazer correto da primeira vez. Sexto tipo de perda, a perda por espera ou folga. Esses são os custos relativos ao período de tempo em que os trabalhadores ou máquinas estão aguardando material para processamento. Um exemplo, não chegada da carga no horário previsto. A carga não chegou, os trabalhadores estão ali parados, esperando. Quando a carga chegou com atraso, é necessário estender o tempo de trabalho para concluir a atividade. Olha aí a perda, vai gerar outros problemas na sequência, talvez pagamento de hora extra. A linha de coleta chega à agência no horário programado, mas a expedição não está pronta. Perda por espera. Quando a linha de coleta chega, o horário previsto, já foi encerrada a mala, a carga deve estar pronta, para não haver a espera do motorista. Dando continuidade, o sétimo tipo de perda, perda por estoque. São os custos decorrentes do excesso de itens na linha de produção, do armazenamento de materiais, produtos para utilização, venda a médio e longo prazo. E armazenar todos os objetos postados no guichê, retardando o envio à expedição. Um outro exemplo, estocar malas e caixetas recebidas. E aí, o que fazer? Não precisamos armazenar produtos e materiais que não vamos vender a curto prazo. Armazena, deixa no guichê apenas os produtos que vamos vender a curto prazo. A médio e longo prazo, deixa guardado, estocado na tesouraria. Armazenar todos os objetos postados no guichê. À medida que o carrinho for se enchendo, leva para a expedição. Por que ficar armazenando aqui? E malas e caixetas são para ser estocadas? Não. As malas e caixetas são para ser devolvidas, encaminhadas, voltar ao fluxo postal. Muito bem. A perda por estoque, olha aí o estoque de uma agência, o almoxarifado de uma agência. Parece mais um depósito do CDOS, do Centro de Distribuição. Existem ainda outras perdas que não estão dentro dessa lógica criada por Shin. No caso específico do atendimento, merece destaque a perda por má qualidade no atendimento. A perda por má qualidade no atendimento, o que ela gera? Perda de clientes. E a perda de clientes é algo que nós não queremos que aconteça. Trabalhar com qualidade no atendimento para garantir a manutenção, a fidelidade dos nossos clientes. Sempre a busca do zero defeito. E assim, na aula de hoje, nós trabalhamos as 7 perdas. 7 perdas que podem ser reduzidas. Agora, com certeza, na sua unidade, você vai olhar com mais atenção e vai perceber algum tipo de perda que pode ser eliminada ou minimizada, para trabalharmos com mais qualidade. Não esqueçamos do principal tipo, que é a perda de clientes que pode ser ocasionada por a falta de qualidade no atendimento. Trabalhar com qualidade. E agora uma pergunta muito importante. Por que eliminar as perdas? A eliminação das perdas gera redução de custos e aumento de lucro.
e essa é uma grande necessidade da empresa. Reduzir custos para aumentar o lucro. Encerramos assim a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.